Hoje é dia 24 de junho de 2014. Esta é a quinta aula sobre a preparação à confissão. Então, como as outras já faz um certo tempo, a gente recapitulando os assuntos. Na primeira aula a gente falou sobre o que era um sacramento e como nós nos devemos aproximar deles com fé e devoção, para que elas possam produzir mais abundantemente seu efeito, apesar de que eles operam por si, se a pessoa tiver um mínimo de disposição. E depois, na segunda aula, se não me engano, nós falamos sobre o sacramento da confissão em si mesmo. E a gente falou que a confissão ela tem 5 elementos que a gente deveria saber de coração. O exame de consciência, o arrependimento, o propósito, a acusação em espécie e número e a penitência. Ao que a gente poderia acrescentar de alguma forma a absolvição antes da penitência, que é feita por parte do padre. Então, quando a gente vai se preparar para a confissão, a gente deve verificar se nós preenchemos todos esses requisitos. Se foi feito o exame de consciência devido, se nós estamos arrependidos e reconhecemos o erro dos pecados que cometemos, se nós temos um verdadeiro propósito de não voltar a pecar mais, pelo menos em tudo que é pecado grave. E depois, feito essas coisas, a gente deve se acusar como se nós fôssemos o promotor de nós mesmos. E então não é uma terapia, é um julgamento, aonde o réu, se der tudo certo, vai ser sempre absolvido, e onde o acusador é o próprio réu, e o juiz, ele está lá para não condenar, mas para absolver, se o penitente tiver a devida disposição. E depois da acusação feita em número e espécie, não nos detalhes individuais, a gente tem a absolvição, onde o Padre nos absolve em nome da Santíssima Trindade e pelos méritos do Cristo, e uma penitência para ser rezada. Geralmente a penitência é uma oração. Costuma-se dar alguma oração como penitência. E poderia ser outra coisa. Quase que invariavelmente o sacerdote pede para fazer uma oração. E a penitência, na verdade, é simbólica, porque não haveria penitência no mundo que merecesse para nós o perdão dos pecados, ou que a gente poderia fazer em troca do pecado que a gente cometeu. Quem fez a verdadeira penitência foi Jesus na cruz. Então a gente é apenas para como que se unir a dele. E depois nós falamos sobre o que era o pecado, como é que a gente distinguiu o pecado grave do pecado leve. E aí a gente comentou que havia 3 requisitos para ver um pecado grave. Você lembra disso? Matéria grave. Matéria grave, plena advertência e pleno consentimento.
A matéria grave a gente deixou para explicar depois o que era. E plena advertência significa que você perceba claramente que existe uma malícia no que você está fazendo, mesmo que você não saiba explicar qual é, mas que você de alguma maneira, pela tua consciência ou por algum modo, você perceba essa malícia. A não ser que você seja culpado de você não ter essa advertência, porque negligenciou estudar, ou porque você levou uma vida ruim, então a consciência ficou embotada e não vê mais malícia em nada. Então, nesse caso, a gente peca mesmo sem advertência. E depois tem o pleno consentimento, significa que você estava numa situação de alma tal que, se você quisesse não ter feito, você poderia ter feito, e você o fez porque o quis. Você aceitou fazer aquilo, e você, olhando para trás, você percebe que, se você tivesse não querido fazê-lo, você teria toda a liberdade de poder fazê-lo. Se você poderia, toda a liberdade quer dizer, você poderia não tê-lo feito. Toda liberdade não quer dizer que o indivíduo ele tem que estar numa situação de liberdade total, absoluta, completa, livre. O consentimento se dá quando você percebe que você, mesmo se você estivesse sendo forçado, mas se você tivesse querido não fazê-lo, você teria podido fazê-lo. E ainda que você pudesse estar aflito, preocupado, mas você fez porque quis. E depois aí a gente começou a explicar em linhas gerais o que era o pecado grave, o que era matéria grave, desculpe. Então a gente disse que matéria grave é aquilo que viola diretamente a lei de Deus. Pecado é aquilo que é uma desordem, ainda que não seja uma violação direta da lei divina. E existe uma outra coisa semelhante, que é o que a gente chama de imperfeição, que é quando você poderia fazer uma coisa melhor, mas sem nenhuma desordem, você deixou de fazê-la, podendo a fazer. Então, digamos assim, se alguém pede para você comprar o pão, se alguém pede para você comprar um pãozinho, se você vai e volta e podia dar um sorriso, fazer aquilo com alegria, e não faz, isso seria uma imperfeição. Você fez o que era para ser feito, mas você podia ter feito melhor, e não fez porque não quis. Se você não compra o pãozinho, você diz que vai, depois não vai, como é uma desordem, certo? Como é uma desordem, porque você pegou um dinheiro para ir comprar o pão, mas acabou não indo, e é uma coisa de pequena monta, que o fulano não vai morrer por causa disso. Depois você devolve o dinheiro, diz, eu não fui porque qualquer coisa. Isso seria um pecado leve. E o pecado se torna grave quando você, além disso, vai diretamente contra a lei divina, que em princípio é o amor a Deus e o amor ao próximo, entendido como benevolência. Então aí ficaria grave se você não vai por ódio. Certo? O cara te pediu, você aceita, mas você odeia o fulano e você
só não estoura a cara dele porque você tem educação, mas você odeia o fulano, e aí você, por ódio do indivíduo, você não vai comprar o pãozinho. Então aí seria um pecado grave. Então você vê nesse pequeno exemplo a diferença entre imperfeição, um pecado venial e um pecado mortal. Então o pecado mortal é o que vai diretamente contra a lei divina, clara e frontalmente. São aquelas coisas, digamos assim, que na linguagem comum das pessoas seriam imperdoáveis. Então você, dentro do casamento entendido como uma instituição social, você trair a mulher ou trair o marido, os homens consideram imperdoáveis. Quer dizer, acabou o casamento com o adultério. Dentro de uma firma, se você brigar com o patrão e der um soco na cara dele, você está despedido. Ele não admite, mas você foi diretamente contra a ordem da firma. Então essas coisas que são matéria grave são aquelas coisas que dentro de um sistema é intolerável. Quer dizer, se você faz, você está fora. Então, numa firma, você surrar o patrão seria o pecado grave. Estou falando não em termos de moral, estou falando em termos de conduta. Você, dentro de um casamento no sentido comum, você trair a mulher ou trair o marido, acabou o casamento. Então você, cada atividade tem as coisas que são totalmente incompatíveis, totalmente incompatíveis com ela. Então se você for médico e você for fazer uma cirurgia que você não está qualificado para ela, você perde a licença. Você é pediatra e aí você resolve fazer um transplante de coração sem você ter especialização em cardiologia, acabou a tua carreira. Então essas coisas que são pecado grave. Os pecados veniais seriam as desordens, mas que ainda assim são compatíveis com o trabalho. Então você chegar atrasado no serviço, o patrão não gosta, vai dar uma bronca, mas não vai te mandar embora, certo? Você tem uma briguinha com a esposa no sentido social da palavra, tá, não no sentido moral cristão. Você tem uma briguinha, uma desavença com a esposa, o casamento não acaba por causa disso. Mas é uma desordem. E a imperfeição seria aquilo que você pode fazer melhor, mas não quis fazer. Então você é médico, você atende o paciente, receita o remédio, diagnostica a doença, mas você é seco, rápido, curto, grosso, não dá atenção, não responde as perguntas dele, e você fez a coisa de má vontade, podia ter feito melhor, mas você fez tudo o que devia ter feito. Você não omitiu nada. Isso seria uma imperfeição. Certo? A não ser se a coisa, obviamente, chega num ponto de grosseria tal que fosse contra a ética médica, por exemplo. Aí já passaria da imperfeição para um pecado, o que seria um pecado venial na ordem humana. Na ordem divina o critério é outro. Eu só estou dizendo o seguinte, que na ordem humana, em qualquer ordem onde existem pessoas, tem certas coisas que são incompatíveis com o sistema. Você fez, está fora. Tem outras que vão contra o sistema. Quer dizer, você está indo contra o que se espera.
contra a devida ordem, mas que não se considera que você vai ser caçado, expulso ou esteja fora. E tem outras coisas que você vê que certas pessoas fazem muito melhor e outras fazem muito pior, mas fazem dentro do que se espera. Então, se você podendo fazer melhor, você não faz porque não quis, podendo tê-lo feito, isso daí é o que se chama de imperfeição. Então a linha divisória conceitualmente é bastante clara. E na confissão a gente é obrigado a se arrepender de todos os pecados mortais, todos, sem exceção. E é obrigado a gente se comprometer a não cometer mais nenhum mortal. Os veniais a gente pode confessá-los ou não. Eles podem ser objeto de confissão. Obviamente a gente não deveria confessá-los se a gente não estivesse arrependido deles. Mas a doutrina aceita que você poderia se confessar sem confessar um pecado venial e inclusive sem estar arrependido dele. Mas os mortais a gente tem que eliminá-los de vez. E isso esse propósito, essa ideia de ir para a confissão com essa clareza que existem certas coisas que espiritualmente diante de Deus são absolutamente intoleráveis, apesar de que Deus esteja disposto a perdoá-los, mas nem por isso eles são menos intoleráveis, é porque Deus é bom e nos perdoa. Essa ideia de que existem certas coisas que moralmente são absolutamente intoleráveis e que a gente tem que se mudar radicalmente de uma vez por todas, é uma das coisas maravilhosas da confissão, porque ela te põe imediatamente num outro patamar, onde dá para iniciar uma vida espiritual, inclusive. E se a gente fizer as coisas direito, é um patamar de onde a gente não volta mais atrás tão facilmente. Se a gente faz uma confissão bem feita, é muito difícil a gente voltar atrás. Na prática, o que eu tenho visto é que quem faz uma confissão bem feita normalmente é para sempre mesmo. Você pode ter uma queda por fraqueza, mas que a gente se recupera imediatamente. Voltar atrás, as pessoas que fazem a coisa como se deve, com a ajuda da graça de Deus, não voltam atrás nunca mais. Ou se voltam atrás, como eu estou falando, é uma fraqueza momentânea, onde a pessoa, ela mesmo cai em si e se recupera imediatamente. Não é pode ser um tombo grave, mas é um tombo, não é que o fulano voltou de uma vez para sempre, que ele mudou de vida. Então, exatamente por causa disso, a gente demorou mais na última vez que nós falamos, e para explicar o que era matéria grave. E aí, como a coisa está gravada e a gente só está recapitulando, e eu não quero repetir todas elas de novo, mas eu só queria te chamar a atenção sobre os pontos básicos. Isso que eu te falei, que eu vou te repetir agora, é a doutrina que a gente tira das questões disputadas sobre o mal de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino escreveu um livro mais complexo que a Suma Teológica, menos profundo, mas bem mais complexo, que chama Questões Disputadas. É onde ele colocou, digamos assim, toda a potencialidade dele em marcha. E existem as questões disputadas sobre a potência, sobre o mal, sobre as virtudes, sobre a alma, sobre a verdade, que é a maior de todas.
E nessas daí, que tem uma que chama Questões Disputadas sobre o Mal, é de lá onde a gente tira isso que a gente falou. Que o pecado grave é aquilo que vai diretamente contra a lei de Deus, que Deus disse claramente: eu não aceito isso de jeito nenhum. E aí a gente vai contra isso, dentro dessa ótica que a gente estava falando. E o que Deus absolutamente não tolera de jeito nenhum é o que está lá no Evangelho, quando perguntaram para Jesus em que consiste a lei. Qual é o maior mandamento? Jesus disse: o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e todo o entendimento. E logo abaixo tem um outro que é muito parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: nesses dois mandamentos se resume toda a lei. Então o que o Deus quer do homem é isso, que é amar a Deus e amar ao próximo. E amar a Deus, então as coisas que vão diretamente contra o amor de Deus, como a blasfêmia ou o ódio por Deus, ou os pecados contra as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, você tendo a evidência suficiente para crer que Deus se revelou, você diz: eu não acredito, isso é bobagem, eu detesto isso, não quero crer, mas você tem os elementos para entender que é Deus que se revelou. Então você não aceita porque você não quer aceitá-lo, você o está rejeitando. Como quando você já conhece uma pessoa e você insiste em não querer acreditar nela, apesar de você já ter todos os elementos para crer. Então essas coisas que vão diretamente contra Deus são pecado grave. O segundo pecado grave é contra o amor ao próximo. Só que esse amor ao próximo, só falar isto não explica o que é amor ao próximo. O que seria falta de amor ao próximo? Não é apenas você prejudicá-lo. No segundo Evangelho, faltar com amor ao próximo é você não lhe querer um bem semelhante àquele que a gente quer a Deus, porque o próprio Jesus diz: o segundo mandamento é parecido com este: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, de alguma maneira se parece com o de Deus. Então ele está dizendo que ele quer que a gente ame ao próximo de uma maneira do tipo de amor que a gente tem com Deus. Então o tipo de amor que Deus quer que a gente tenha para com Deus é com todo o afeto, com toda a alma, com todas as forças, e Ele quer que a gente ame o próximo de uma maneira mais ou menos desse tipo. É um mandamento semelhante. Então Ele não quer que a gente apenas não mate, que não prejudique. Ele quer que a gente realmente tenha uma benevolência para com o próximo, que a gente queira o bem do próximo sinceramente, inclusive se ele for o nosso inimigo. Então você odiar qualquer pessoa, mesmo que seja o teu pior inimigo, vai diretamente contra esse mandamento. É o que está escrito lá no Evangelho. Você excluir alguém das tuas amizades por rancor, por ódio, por não querer perdoá-lo, vai diretamente contra o segundo mandamento. Você detestar uma pessoa, xingar essa pessoa, insultá-la, magoá-la, desprezá-la, humilhá-la, vai diretamente contra esse mandamento. Você só pode se afastar de alguém não por você odiá-lo, mas por motivos técnicos, porque é alguém que pode te matar, que pode te bater, que se você tentar falar com ele, ele vai te destroçar,
ou se você conviver com ele vai te trair, ou ele vai tomar os teus segredos, a tua conta bancária, ou vai tocar fogo na tua casa. Então você quer a distância dele, mas não por ódio. Você deseja que ele vá para o céu, você deseja que ele se converta, você o perdoa, mas você não pode ter proximidade com ele por essas questões, não por inimizade. Então, um exemplo muito claro disto você vê no caso de um juiz que tivesse que julgar o assassinato do próprio filho. Na lei humana, se não me engano, isso não é permitido, porque, se não me engano, o juiz estaria impedido de um julgamento desses. A lei humana justamente não quer que um juiz, a lei humana atual, ele não admitiria que um juiz julgasse o assassinato do próprio filho. Ele teria que buscar um outro, teria que dar o lugar a outro, ou de um parente, etc. Mas já houve época em que era possível acontecer uma coisa dessas, que um juiz tivesse que julgar o réu do assassinato do próprio filho. Então, nesse caso, ele pode estar pecando gravemente, condenando o réu, ou não, dependendo da situação interna dele. Então, se ele dá a sentença correta e ao mesmo tempo ele está numa posição interior que ele fica feliz de ter sido ele, de ter condenado o assassino do filho dele, porque se fez justiça e o fulano merece isso, e ele fica feliz da vingança que ele mesmo conseguiu, mesmo que ele dê a pena justa e que ele proceda segundo a lei, ele pecou gravemente, porque ele odiou o indivíduo. Se ao contrário ele perdoou interiormente o réu, se ele não lhe quer mal, se ele inclusive lhe quer o bem, que ele se converta, que ele vá para o céu, que ele se torne outra pessoa, que ele aprenda com a pena a se reformar, e ele está dando a pena porque isto é para o bem da sociedade, porque não se pode deixar um assassino impune, porque ele pode matar outras pessoas e ele precisa também se corrigir, então nesse caso ele não está cometendo pecado nenhum. Então, nesse sentido, inclusive, aquelas pessoas que nos lugares onde tem pena de morte, quando se condena um assassino com provas cabais à pena de morte, e as pessoas estão lá com faixas celebrando a condenação, justiça foi feita, o miserável vai pagar a sentença, isso daí é pecado gravíssimo. Pode não ser pecado do juiz, se houver as condições requeridas para a pena, coisa que hoje em dia é muito difícil. A pena de morte nos dias de hoje, na maior parte das vezes, não deveria ser aplicada. Admite-se a pena de morte em casos muito extremos. Mas hoje em dia, com todos os recursos da civilização, não deveria ser aplicada. Mas mesmo que não fosse a pena de morte, fosse a prisão perpétua ou prisão de 30 anos, e o pessoal está lá com faixa celebrando, soltando fogos de artifício, isso daí é pecado gravíssimo. Você desejou o mal do fulano, apesar de que aquela era a pena que devia ter sido colocada. Da mesma maneira, por exemplo, você vê, teve um ditador na Nicarágua, que quando teve a Revolução Sandinista, ele fugiu e se abrigou no Paraguai, pediu asilo no Paraguai. Um dia depois de alguns anos, alguém foi com uma bazuca e atirou no carro onde ele estava indo. Aí os nicaragüenses, eles celebraram, disseram, não fomos nós que fizemos,
Ninguém sabe quem foi até hoje que fez, mas todos eles vibraram assim como se fosse viva, finalmente. Isso daí é pecado grave, evidentemente. É pecado grave, provavelmente, as coisas que ele fez sendo ditador. Provavelmente ele merecia uma pena justa. Talvez essa não fosse a justa. Mas se você celebrar a pena justa por vingança, isso é pecado grave. E pelo mesmo motivo, você, por exemplo, xingar uma pessoa com raiva, ou até se não for com raiva, mas de uma maneira que seja própria a humilhar, isso também é pecado grave. Você vai diretamente contra o segundo mandamento. A melhor explicação que eu já vi sobre isto está num texto da Teologia Moral de Santo Afonso, que foi traduzida para o português justamente porque é um texto precioso e está na página do Cristianismo. Você chegou a dar uma lida? Então ali está claríssimo, com vários exemplos, o que é a benevolência para com o próximo, que independentemente se é amigo ou inimigo. E então o que vai contra o amor a Deus e contra a benevolência ao próximo são pecados graves. E por extensão, diz o São Tomás de Aquino, que também os pecados contra a castidade são pecados graves, porque a castidade, ela deriva do amor ao próximo. Primeiro porque pela castidade, pela vida sexual, você pode gerar um ser humano, então a vida sexual é o ser humano em potência, então ele tem uma dignidade semelhante. E segundo porque a vida sexual nos animais ela foi feita para simples reprodução, mas nos seres humanos ela foi feita para você criar uma família. E a família é a própria caridade para com o próximo. E num matrimônio que é sacramento, ele é mais ainda, quando as pessoas se casam como sacramento. Quando as pessoas são batizadas e se casam, o matrimônio entre essas pessoas é um sacramento. Então, a partir desse momento, eles não só devem construir uma família, como também têm que se amar como Cristo amou a igreja. Então, eles deveriam estar aprendendo a se amarem do modo como a gente deve amar a Deus, como a igreja ama o Cristo e como o Cristo ama a igreja. Na verdade, eles se casaram não só para constituir uma família, mas para aprenderem a se amar como se estivessem treinando para amar a Deus. E essa, no caso de alguém que se case, é a única chance que as pessoas têm de realmente ter uma vida espiritual profunda. Se não me engano, eu estava comentando da última vez que o casamento ele é uma armadilha para a vida espiritual. O casamento em si, de direito natural, a situação do homem decaído, você casar e ter uma vida espiritual profunda é praticamente incompatível, o que seria uma desgraça para a humanidade, que Jesus veio chamar todos para uma vida espiritual profunda. E a maioria dos homens vai ter que se casar por uma obrigação de ofício, certo, né? Alguns podem não casar, mas a maioria tem que casar, ou então acaba a humanidade. E aí, se a maioria escolhesse, seria até obrigatório casar. Se a maioria não casasse e a humanidade estivesse perigando, seria moralmente obrigatório casar-se. E então, só que justamente essas pessoas que fossem cumprir a obrigação, elas ao mesmo tempo estariam impedidas da vida espiritual profunda, o que seria um contrassenso. Então Jesus elevou o matrimônio ao sacramento, e para que ele se tornasse
o símbolo da união entre Cristo e a Igreja, e que a gente a partir daí tem que amar o cônjuge como Cristo ama a Igreja e como a Igreja ama o Cristo. Então, na verdade, através da convivência com o cônjuge, a gente deveria aprender a estar permanentemente na caridade para com Deus. E como justamente o casamento é impossível sem sexualidade, ele pode até ser possível sem relações sexuais, mas não sem a atração biológica entre um homem e uma mulher. Então, exatamente por causa disso, a sexualidade se torna sagrada. E ela está incluída dentro do amor ao próximo. E quem viola o mandamento da castidade, principalmente se são leigos, ele é grave em todos os sentidos. Num clérigo é grave porque ele fez voto de castidade, mas, digamos assim, tem consequências muito sérias para a vida espiritual para os que são leigos, porque eles estão, através da pornografia, de todas essas coisas, eles estão minando a única via que eles têm para uma espiritualidade profunda. Quer dizer, quem se casa, e a maioria das pessoas que se casam, não tem chance nenhuma de uma vida espiritual profunda sem viver plenamente o matrimônio como sacramento. E se o indivíduo tem uma vida sexual desregrada, isso daí está fora de cogitação. Então, de modo geral, são pecados graves o que vai contra o amor a Deus, o que vai contra a benevolência ao próximo e o que vai contra a castidade. Em matéria de castidade, a doutrina diz que qualquer pecado contra a castidade, qualquer uso do prazer venéreo, seja por pensamentos, por atos, por palavras, da forma que for, fora do casamento legítimo, é matéria grave, mesmo que for um pensamento ou for uma revista pornográfica, um comercial erótico, coisa assim. E além disso tem o quarto item, que é quando a Igreja, fazendo uso do que Jesus lhe concedeu, que tudo que ela ligasse na terra seria ligado no céu, e o que desligasse na terra seria desligado no céu. Dentro disso, a Igreja tem um poder dado por Deus de estabelecer que certas condutas ou certas práticas possam ou não ser obrigatórias sob pena de pecado grave, e que normalmente são muito poucas. Assistir à missa aos domingos, jejuar na sexta-feira santa, confessar-se uma vez por ano, e coisas do gênero, que depois a gente vai falar. Então, digamos assim, numa apreciação geral, seria pecado grave o que vai diretamente contra o amor a Deus, contra a benevolência ao próximo, contra a castidade ou contra algum mandamento que a Igreja estabelece, que são muito poucos, para o bem dos fiéis, sob pena de pecado grave. O que for uma desordem, mas que não entra dentro disto, é matéria leve. E o que não é uma desordem, mas podia ser feito melhor, seria o que se chama de uma imperfeição, caso ela seja voluntária. Então, nem pecado seria. Então, com isto, esses conceitos são importantes.
Existem coisas que podem ser pecado grave e que à primeira vista não parecem estar incluídos dentro disso, mas estão. Então isso aí são critérios gerais, mas que não dirimem a gente de estudar o assunto melhor. Que, né, por exemplo, muitos pecados de superstição, eles podem ser pecado grave, apesar de que parece à primeira vista mais uma burrice, uma idiotice do que algo que vai contra Deus, contra o próximo, ou contra a castidade, ou seja lá o que for. Então, por exemplo, práticas adivinhatórias de futuro se considera pecado grave, que de alguma maneira isso está incluído dentro do primeiro mandamento. De alguma maneira isso vai contra o amor a Deus, porque normalmente essas práticas elas abrem porta a uma comunicação com maus espíritos. Então, apesar de que na maioria das vezes provavelmente essa comunicação não ocorre, mas essas práticas de magia negra, bruxaria, adivinhação, isso daí é um convite, no fundo é uma tentativa de você fazer contato com essas entidades que Deus não quer que a gente entre em contato. Então isso vai contra o amor a Deus. Então elas muito facilmente podem ser pecado grave. Bom, então, dito isto, o que a gente precisaria fazer agora era comentar os mandamentos da lei de Deus, que percorrem toda a matéria moral, e os mandamentos da igreja, e algumas questões de moral. E com isso a gente preparar a confissão. Nos mandamentos das tábuas da lei, você tem os 10 mandamentos divididos em 2 tábuas. A primeira tábua se refere a Deus, a segunda se refere ao próximo. Então os mandamentos a gente tem que saber de cor, assim como estas coisas que a gente falou. O que é um sacramento? É um símbolo eficaz que produz efetivamente aquilo que ele significa. Quais são os requisitos da confissão? O exame de consciência, o arrependimento, o propósito, a acusação e a penitência. Quais são os requisitos para ver um pecado grave? Matéria grave, pleno consentimento e plena advertência. Matéria grave, plena advertência e pleno consentimento. O que seria matéria grave? Em linhas gerais, matéria grave é o que vai diretamente contra o amor a Deus, diretamente contra a benevolência ao próximo, contra a castidade ou contra um preceito da igreja promulgado para ser cumprido sob pena de pecado grave. E pecado venial é uma desordem, e imperfeição é você não fazer melhor aquilo que você já está fazendo de um modo certo, quando isso é possível de ser feito. E os 10 mandamentos é outra coisa que a gente tem que saber de cor. Essas coisas a gente tem que saber de cor mesmo, todas essas, para a vida inteira, porque elas são uma bússola dentro da gente. E porque justamente o primeiro passo da vida espiritual é a gente romper com o pecado grave de uma vez para sempre.
Então, para você ter um propósito tão radical assim, esses conceitos básicos não podem sair do coração da gente. Quer dizer, a gente esquecer o que é um pecado grave, o que é matéria grave, quais são as partes da confissão, quais são os 10 mandamentos. É a mesma coisa você estar navegando e jogar a bússola fora. Então você não sabe mais você não sabe mais onde está navegando. Então, se você está navegando inclusive num lugar perigoso, como espiritualmente é o nosso mundo, então jogar a bússola fora é muito mais temerário ainda, certo? Então, os 10 mandamentos são os seguintes. Se você eu tenho certeza que você o sabe, só não sei se você sabe de cor. Mas se você não sabia de cor, tem que decorá-los agora. Então, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Depois nós vamos explicar cada uma dessas coisas. Terceiro, guardar domingos e festas. Não é a versão original dos 10 mandamentos. É a versão como está no catecismo nos dias de hoje. Os 10 mandamentos do como foram feitos no original é bem parecido com isso. O primeiro não dizia amar a Deus sobre todas as coisas. Dizia: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mas como depois Moisés ensinou a amar a Deus, e o amor a Deus é o primeiro mandamento, na verdade ele estava esperando por este. Então no catecismo a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festas, que na antiguidade era guardar o dia de sábado. E o quarto é honrar pai e mãe. O quinto é não matarás. Esses são iguais ao do Velho Testamento. O sexto é não pecar contra a castidade. No original está não cometerás adultério. Então, mas como na verdade ele não condena só o adultério, mas os pecados contra a castidade, então no catecismo acabou passando não pecarás contra a castidade, não pecar contra a castidade. O sétimo é não roubar. O oitavo é não levantar falso testemunho. O nono é não desejar a mulher do próximo. E o 10º é não desejar as coisas alheias. Esse não desejar as coisas alheias significa enquanto alheias. No fundo, ele proíbe o desejo de roubar, o desejo de você arrancar as coisas que são dos outros. Não proíbe que você deseje algo igual ou semelhante a que outra pessoa tem. Se alguém tem um carro de último modelo, eu gostaria de ter um carro assim. Desde que você respeite o do outro, ele não proíbe, esse mandamento não proíbe isso. Então amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Aí começa a segunda tábua. Honrar pai e mãe, não matarás, e não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não desejar as coisas alheias.
E nesses 10 mandamentos está contido praticamente toda a lei natural. Contido todo o direito natural aí. Então, normalmente, a gente tem comentado do 4º em diante e depois a gente volta nos 3 primeiros. Fica mais fácil. Então, vamos começar pelo 4º. Vamos falar alguma coisa do 4º mandamento e depois continuamos na próxima. O 4º mandamento, ele diz honrar pai e mãe. Você pode perceber que os mandamentos, eles estão mais ou menos numa ordem decrescente de importância. Primeiro vem os mandamentos em relação a Deus. Então primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Depois o seu santo nome, que abaixo de Deus é a coisa mais sagrada que essa Sagrada Escritura coloca. Abaixo do nome de Deus vem santificar o dia do sábado ou do domingo, que no fundo é a vida espiritual. A santificação do domingo através da missa ou do descanso sabático, como era antigamente, era justamente para que a gente pudesse não trabalhar apenas, mas se dedicar a aquelas coisas que promovem o contato e a vida espiritual com Deus. Então, Deus é mais importante do que contatar com Deus. O nome de Deus é justamente aquilo através do qual a gente se contata com Deus, coisa íntima. E o sábado ou o domingo, ou de modo geral a prática espiritual, são aquelas coisas que, externamente consideradas, promove o contato diretamente com Deus. Então, aí, depois de ter falado de Deus, os mandamentos falam sobre o próximo. E dentre todos os próximos, aquele a quem a gente deve mais reverência é o pai e a mãe, porque eles nos deram toda a nossa vida. Mesmo uma esposa ou um marido, elas não doam para nós tanto quanto o pai e a mãe deram. O pai e a mãe deram para nós a vida inteira. A esposa, o marido, deram para nós o restante da vida deles, até que a morte os separe. Então é muito menos do que o pai e a mãe deram. E aí em seguida de respeitar pai e mãe, vem o pior dos pecados contra o próximo, que é você arrancar a vida, que é muito pior do que cometer um adultério, muito pior do que você roubar alguma coisa. E você, quando tira a vida, você está tirando tudo. Então, se você tira a vida de alguém, você está lhe tirando a esposa, está lhe tirando os bens, está lhe tirando tudo que ele tinha. E abaixo da vida é a esposa, e não cometerás adultério, que se estende a toda a matéria da castidade, que é mais grave do que você roubar alguma coisa. Se você roubar a mulher de alguém, é muito mais grave do que você roubar um objeto, ou até uma casa. Uma casa você compra outra. E se você perder a tua esposa, você perde um bem absolutamente inestimável. Você perde alguém que já fazia parte de você.
E o oitavo mandamento é o roubo da fama. Você não está roubando um objeto, você está roubando a fama do indivíduo através de uma calúnia. Isto pode ou não ser mais grave do que o roubo. De modo geral, se você conseguir tirar a fama do indivíduo totalmente, isto é mais grave do que o roubo. Quando você rouba, você pode refazer. Se você perder a fama, você não vive mais em sociedade. Então, roubar a fama pode ser mais grave do que o roubo de um objeto. Agora, evidentemente, quando é um fuxico, uma murmuração, pode ser menos grave do que um roubo. E os dois últimos mandamentos, não desejar a mulher do próximo e não desejar as coisas alheias, ele está proibindo os desejos, os maus desejos, que é o que lesa menos o próximo. Tá? Quando você deseja essas coisas, na verdade você está se lesando mais a si mesmo do que ao próximo, porque o próximo pode nem ficar sabendo que você desejou essas coisas. Então os 10 mandamentos estão numa ordem decrescente de gravidade. E é muito interessante que o quarto mandamento, que é o primeiro da série dos mandamentos em relação ao próximo, está em primeiro lugar. Quer dizer, em princípio, o respeito ao pai e à mãe é uma coisa mais séria do que a própria vida do próximo. Se desrespeitar o pai e a mãe está numa hierarquia maior do que você respeitar a própria vida de uma pessoa comum. E justamente porque a pessoa comum, às vezes você não deve nada ao pai e à mãe, você deve a tua própria vida. Então, o que proíbe o quarto mandamento, ou o que lhe preceitua o quarto mandamento? Principalmente o que ele preceitua é que a gente respeite o pai e a mãe. E geralmente no dia a dia, as pessoas que chegam à catequese, elas imaginam que o quarto mandamento proíbe que a gente desobedeça o pai e a mãe. Mas ele não diz obedecerás teu pai e tua mãe. Ele diz honrarás pai e mãe. Ele exige muito mais o respeito do que a obediência. Então, na maior parte das vezes, a desobediência ao pai e à mãe, quando chega a ser matéria grave, é porque ele já seria grave mesmo que não fosse uma desobediência ao pai e à mãe. Na maioria das vezes, a desobediência aos pais não é um pecado grave, não chega aí contra o próximo, é apenas uma desordem. Então, por exemplo, se a mãe, o pai fala para o filho: Joãozinho, vai comprar um pão. Já vou, papai. E o fulano não vai. Você não vê aí aqueles critérios de pecado grave. Quer dizer, ele não foi contra o amor a Deus. Ele não está desprezando ninguém. Tá? Ele não está tendo malevolência contra ninguém, muito menos o pai. É que ele está muito vidrado no jogo de futebol e ele não quer largar a bola para ir comprar o pão. Ao mesmo tempo, o papai e a mamãe não vão morrer por causa da falta do pão, e ele sabe disso. Então, na verdade, aquilo ali é uma desordem. Então, na maioria das desobediências, elas são mais uma desordem do que algo que vai contra a castidade, contra a benevolência ao próximo, contra o amor a Deus, ou contra o mandamento explícito da igreja. Então, a maioria das desobediências do filho são
são pecados veniais. E seria pecado grave se fosse abertamente contra o próximo. Mas aí seria pecado grave, não é só porque é contra o pai e a mãe. Seria pecado grave já em si mesmo. Então, se a mãe disser: Joãozinho, papai acabou de ter um infarto e chama a ambulância, aí ele não vai. Quer dizer, aí é evidente que é pecado grave, que ele está sabendo que o pai vai morrer e que ele prefere jogar a bola do que a vida do pai se dane. Então isso já é pecado em si mesmo contra o próximo. Se torna mais grave e com uma malícia específica, inclusive maior, porque além do próximo vai contra o próprio pai. Mas não é tanto por ser desobediência, mas é por estar indo contra mesmo a benevolência que a gente deve aos pais. E por outro lado, desrespeitar os pais, assim como você desrespeitar qualquer pessoa, mas muito mais os pais, normalmente é pecado grave. Então você xingá-los de algum nome, ou usar palavras próprias para magoar, ou até gritar com eles, ainda que você não esteja xingando, mas de uma maneira que ele se sinta magoado, ou ainda que ele não se sinta magoado, mas que é própria de magoar uma pessoa. Pode ser que ele já acostumou e ele não sente mais nada, nenhuma mágoa, mas aquilo são palavras próprias a magoar. Então dizer assim: cala a boca, velho, você não entende nada, você já está ultrapassado, fica quieto. Dependendo do tom que a gente fala isso é pecado grave, isso é matéria grave, isso machuca, ofende, e isto não é coerente com a benevolência que a gente deve ao próximo, muito menos com os pais. Então, desrespeitar os pais, bater nos pais, então nem se fala. Então, essas coisas são matéria grave. E quando a gente incorre nessas coisas, a gente é obrigado a pedir desculpas. Gritar com eles, altercar com eles, mesmo que a gente esteja com a razão, a gente não deve levantar a voz contra os pais. Então, no meio de uma briga, que faça isso, não vou fazer, faça, não vou, eu já falei que eu não vou e não sei o que mais, a gente começa a brigar, falar em voz alta. Isso daí normalmente já é pecado grave. Isso aí é o contrário da benevolência. E com os pais, a lei da benevolência, de modo geral, é para com todos os seres humanos. Com os pais a coisa se torna muito mais séria. E a mesma coisa vale também dos pais para os filhos, com uma diferença, que essa mesma regra moral é mais leniente para com os pais do que com os filhos. Então, um pai, e isto não porque está se abrindo exceções, mas pelo próprio contexto. Quer dizer, os pais têm que educar os filhos. Então, às vezes, os pais, para educar os filhos, têm que dar uma palmada nos filhos. Agora, tem uma lei que diz que diante dos homens isso não pode, mas essa lei está sendo feita para corromper mesmo a autoridade paterna. Ela não é legítima. Os pais podem dar palmada nos filhos. Mas, obviamente, tem uma palmada que você dá para corrigi-lo e outra palmada que você dá por raiva. Se um pai der uma palmada no filho por raiva, isso é pecado grave. Isso vai contra a benevolência. Então, por exemplo, uma criança que fez
qualquer coisa, ele derrubou um cinzeiro, quebrou o cinzeiro. Aí o pai fica uma arara contra ele. Eu te mato, seu sem vergonha, vem aqui que eu vou arrebentar com você. E aí a criança fala agora, socorro, papai quer me matar. É claro que ele não vai matar, mas ele está querendo arrebentar com ele. Isso daí já é suficiente para ser pecado grave por parte do pai. Ele não está fazendo isso por benevolência. É muito diferente de quando você dá uma palmada, porque o filho não se corrige. E ele precisa se corrigir, e ele está numa idade que ele pode não entender uma conversa, não pode não entender argumentos, e aí o único jeito que tem é você dar uma palmada, mas você percebe que ele não está com raiva. Não é uma vingança. Ele não está com raiva, não é uma vingança, é uma atitude pedagógica. Ele, na verdade, ele está amando o filho. Então, num caso desses, é evidente que isso não é pecado grave, nem matéria grave, mas isso daí, inclusive, é o próprio exercício da caridade. E por que um filho não poderia fazer isso com o pai? Primeiro, porque não é o ofício dele de corrigir o pai. E o filho que bater no pai, mesmo a pretexto de corrigi-lo, eu não consigo enxergar uma maneira de poder acontecer isso e você dizer, não, mas isso foi por amor, eu não estava com raiva. Conversa, você estava com raiva sim, tá certo? Não, é quase inconcebível acontecer uma situação que você tenha que fazer uma coisa dessas e que isso não fosse pecado, que isso não fosse uma manifestação de malevolência, de falta de benevolência. Quando que poderia acontecer uma coisa dessas? Imagina que você, por exemplo, está num lugar no alto de um prédio e o teu pai vai se matar, vai se jogar, e você não consegue segurar ele de jeito nenhum. O único jeito de você impedir que ele se mate é você pegando ele e dar um soco nele, botando a nocaute. Aí talvez fosse benevolência, mas vamos convir, são situações raríssimas e que, inclusive, mesmo que aconteça uma situação dessas, provavelmente você poderia resolver de outra maneira. Mas supondo que fosse impossível, tá, que o teu pai fosse uma pessoa forte, que ele está deprimido, ele quer se jogar, ele tem todas as condições de fazer isso, ele vai fazer isso mesmo, e o único jeito é você acertar um nocaute nele, deixar ele tonto para levar ele num lugar onde ele possa tomar um calmante ou alguma coisa assim. Aí é óbvio que num caso desses isso seria uma manifestação de amor, mas são situações praticamente impensáveis, que nem sei se isso poderia acontecer, é pura teoria. De modo geral, os pais podem bater nos filhos se isto for moderado, se isto for coerente com uma atitude de amor, se isto for necessário para a correção do filho, e se isso não esteja sendo feito por vingança, por rancor, nem por ódio, e tudo dentro de um verdadeiro sentido que até o próprio filho depois perceba, né? Ele fez isso porque ele me ama, que isso não é um sinal de inimizade. Da mesma maneira, os pais levantarem a voz contra os filhos. E um pai pode levantar a voz contra o filho se isso for o único jeito de ele entender uma coisa necessária para o desenvolvimento educativo dele. Agora, evidentemente, se nessa voz ele xinga, eu não consigo imaginar uma situação em que xingamento seja pedagógico. Quer dizer, você levantar a voz é uma coisa, ser enérgico é uma coisa. Insultá-lo com nomes próprios para ofender ou humilhar, isso é sinal de malevolência, isso nunca é pedagógico. Então os pais podem levantar a voz contra os filhos se isso for necessário dentro do devido contexto. Agora, insultá-lo, chamá-lo de filho de não sei do que,
de safado, sem vergonha, cafajeste, ou seja lá o do que for, e isso daí, isso é pecado grave. Isso, quando é feito de coração, para humilhar, ou de um modo próprio de humilhar, ainda que não seja essa a intenção, isto é pecado grave. Então, isto vale também, esses critérios eles valem também com o próximo, apesar de que para os pais é bem mais delicado. E isso vale também quando você tem uma situação de ofício, quando você é juiz, é agente penitenciário, você é professor, ou você de alguma maneira tem um ofício onde, para que a justiça se cumpra, você tem que ser enérgico, e os critérios valem da mesma maneira. Um soldado policial, quando está perseguindo um bandido, ele não vai com certeza, na hora que pegar o bandido, dizer: por favor, por gentileza, queira estender a sua mão para que eu possa passar uma algema. Ele vai dizer: levanta a mão, você está preso, e vai falar isso com uma voz alta para intimidar. Agora, se ele se aproveita disso e começa a xingar o indivíduo, já começa aí a extrapolar o ofício dele, a função dele justa, e isso aí passa a ser matéria grave. E da mesma maneira um professor pode, com uma voz autoritária, colocar um aluno fora de sala que está causando uma desordem. Obviamente, porém, não pode xingá-lo. Aí já não é mais ofício dele, e aí já é uma coisa pessoal. Ele está alterado, ele tomou a coisa como ofensa pessoal, ele está numa situação de inimizade para com ele, e ele não está desejando o bem do indivíduo, ele está sendo malevolente. Então, de modo geral, o respeito aos pais exige que a gente não xingue, não levante a voz, não grite, não discuta. Quando a discussão começa a ser humilhante, e se a gente fez essas coisas, a gente deve pedir desculpas. A gente deve pedir desculpas pelas vezes que foi feito, e o pedido de desculpas não necessariamente é pelo conteúdo em si do que a gente diz, porque às vezes numa briga o filho está com a razão e não o pai. Então a gente não vai pedir desculpa pelo aquilo que a gente pensou, mas pelo modo como a gente o tratou. Se o pai pede uma coisa absurda para o filho, e o filho xingou porque disse que não ia fazer, ele não deve pedir desculpa e fazer a coisa absurda, e nem por ter dito que não queria fazer a coisa absurda, mas pelo modo como ele tratou o pai. Então, ressalvado que eu fulano Joãozinho, papai, reconheço que eu te tratei mal, te peço desculpa, mas olha, eu estava com a razão. Você não leve a mal, mas eu concordo com o que eu falei. Eu só não devia ter tratado o senhor daquela maneira. Me desculpe, não vou fazer mais. E, de modo geral, a melhor conduta nesses casos, quando há uma discussão entre marido e mulher, entre pai e filho, etc., a discussão entre marido e mulher, se forem cristãos, deveria ser uma coisa impensável.
entre pai e filho, às vezes o pai não é católico praticante, o filho é. Mas numa discussão, o melhor é a gente não responder nada, deixar os ânimos se acalmarem, e quando tiver tudo sereno, a gente voltar a discutir o assunto. Ou então a gente dizer apenas que não concorda. Se um pai está brigando conosco por uma coisa que a gente considera injusta e com razão, o melhor é a gente calmamente dizer apenas uma vez: pai, eu não concordo com isso por causa disso, disso e disto. E se ele continuar discutindo, aí não responder mais nada, ficar só quieto. Você já falou o que era para falar. Qualquer coisa que você fale só vai exacerbar o ânimo, e você vai acabar xingando o teu pai, coisa que você não deveria fazer nunca. Então a melhor coisa é a gente, quando há uma disputa, uma questão dessas, uma disputa dessas, a gente não responder nada, ou então a gente dá uma resposta uma única vez, racionalmente, só para dizer que ele ficou sabendo do que a gente pensava, e com o propósito de falou uma vez, então se fala mais, para evitar briga. Se ele quiser brigar, que ele continue brigando, não nós respondemos para ele, certo? No relacionamento entre os pais e os filhos, os pais, eles têm o direito de pedir a obediência dos filhos, mas não a vida inteira. Uma vez que os filhos cheguem à maioridade, os filhos não são mais obrigados a obedecer aos pais. Quer dizer, a desobediência, na maioria dos casos, é matéria leve. Quando é matéria grave, ela já é grave por causa de outros temas. Mas a obediência, ela não obriga os filhos além da maioridade. Então, um pai não pode obrigar o filho a seguir uma determinada profissão, a seguir uma determinada carreira, a viver sempre com ele, a não querer se casar com a pessoa a quem ele ama. A partir da maioridade, o filho tem liberdade de fazer o que ele quiser, desde que não desrespeite o pai. E ele não é obrigado a permanecer na mesma cidade se ele não quiser, se ele quiser viajar para o exterior. O dever da obediência, ela fica restrito enquanto ele é menor de idade. Em questões materiais. Em questões espirituais, o dever da obediência ele cessa, digamos assim, com a idade da razão. Então, o filho ele deveria obedecer ao pai se ele for contra um casamento, se ele é menor de idade. Mas ele não é obrigado a obedecer ao pai, e ele quer se converter ao cristianismo a partir do momento que ele alcançou a idade da razão. A partir da idade da razão, que é por volta dos 7 anos, ou antes, dependendo da maturidade da criança, ele já está emancipado espiritualmente. Então, se ele quisesse se converter ao cristianismo e os pais fossem de outra religião, os pais não têm direito de impor sobre eles: você vai ser judeu, budista até os 18 anos. Então, agora, por outro lado, existe o dever dos filhos de socorrer os pais em assuntos graves. E esse não caduca nunca.
certo? A partir da maioridade, você é livre da obediência com os pais, mas você não é livre do dever de socorrê-los até a morte deles. E então você tem o direito de casar com quem você quer, desde que seja um casamento honesto. O teu pai tem direito de não querer que você case com uma pessoa que ele perceba que é uma pessoa ruim. Mas você, se for uma pessoa boa, você tem direito de casar com quem você quiser, você tem direito de escolher a profissão que você quiser, você tem o direito de escolher onde você vai morar do jeito que você quiser, mesmo que seja na China e o teu pai mora no Brasil. E se ele ficar triste e ficar chateado, isso daí é um capricho dele. Isso não pode obrigar você. Agora, diferente é se ele estiver passando necessidades graves. Aí a coisa é completamente diferente. Se por motivo de doença, de pobreza extrema, ou de qualquer coisa que seja, mas que sejam coisas, necessidades objetivas, ele precisar da ajuda do filho, o filho é obrigado a ajudar no que for possível. Então, mesmo que custe a carreira dele, mesmo que custe o sonho da viagem dele, mesmo que custe o que for, tá? Isso tem precedência sobre as demais coisas. Inclusive até mesmo se fosse a vida religiosa. Bom, então a gente deve o respeito e socorro aos pais até a morte. Os pais continuam sendo pais até morrerem e não deixam a obrigação de serem pais depois dos filhos serem maiores de idade. Apesar de que já não é mais do modo como quando eram crianças, que estavam sob a orientação deles. E os filhos, a desobediência geralmente não é pecado grave, a não ser quando já é grave por outros motivos, além do fato de ser pecado contra o respeito aos pais. Mas tem uma outra coisa aí no meio, que está dentro da questão do mandamento do honrar pai e mãe, que é a obrigação dos pais de darem instrução religiosa para os filhos. Isso é uma das coisas mais negligenciadas que eu já vi até hoje. Os pais não têm só o dever de alimentar os filhos, de educar os filhos, de dar uma profissão, etc., mas eles têm obrigação de encaminhá-los na vida religiosa. E de modo geral, isso significa a santidade. E os pais não se desobrigam do ensino religioso para com as crianças, com os seus filhos, simplesmente colocando eles na catequese. Os pais, eles têm uma obrigação mínima de educar os filhos de tal maneira que pelo menos eles possam ter uma certeza moral de que eles vão conseguir se manter em estado de graça até o fim da vida. É o mesmo requisito que a igreja exige para os bispos que admitem alguém ao sacerdócio. Para você ser sacerdote se exige uma santidade, um certo grau de santidade.
O mínimo que se exige de um sacerdote é que ele, para ser ordenado, é que ele possa se manter em estado de graça de uma maneira habitual. O mínimo que se exige de um pai que eduque um filho é que ele eduque pelo menos ele a que possa manter-se em estado de graça perpetuamente. Então, que ele assista à missa aos domingos, que ele se confesse regularmente, que ele evite o pecado grave, que ele tenha algum grau de vida de oração, sem o que é impossível você se manter nessas coisas, que ele se interesse pela doutrina e que ele possa, se ele vier a casar, casar-se não só sacramentalmente do ponto de vista formal, mas que ele entenda o que é o sacramento do matrimônio, e que, ou se ele for para a vida religiosa, que ele faça isso conscientemente, ou que pelo menos, se ele não for nenhum nem outro, que ele seja um católico praticante mesmo, firme até o fim da vida. Isso daí é o mínimo. Quer dizer, na verdade, um cristão deveria ser alguém que buscasse a vida interior, que buscasse o desenvolvimento da vida espiritual, que buscasse avançar nas moradas de Santa Teresa de Ávila, que buscasse subir pela escada das bem-aventuranças, que ele buscasse mesmo uma comunhão com Deus, que ele tivesse vontade firme de encontrar a comunhão com Deus, e que ele pudesse transmitir esse ideal para os filhos, que é o verdadeiro miolo do Evangelho. O Evangelho é a graça do Espírito Santo, que é dada àqueles que creem em Cristo. E essa graça do Espírito Santo é a graça pela qual a gente vai se unindo cada vez mais profundamente com Deus. Então, na verdade, os pais deveriam educar os filhos a alcançar esse entendimento. Mas pelo menos que eles pudessem ter certeza que que os filhos são católicos praticantes e que não vão se desviar nunca disto. Não é o que a gente vê. Então, na maioria dos casos, os pais, nem eles são católicos praticantes, e muito menos entendem algum ideal de uma espiritualidade mais profunda. E quando são católicos praticantes, eles tentam ensinar alguma coisa para os filhos, levar na missa, etc. E eles percebem que quando chega aos 13, 14 anos, eles perdem completamente a autoridade sobre os filhos, e eles não obedecem mais, e que eles se desencaminham da vida religiosa. E aí eles veem, por exemplo, que não frequentam mais os sacramentos, começam a se envolver sexualmente com as namoradas, que não se casam dentro da igreja e que levam uma vida totalmente mundana. Nem católicos praticantes são, muito menos estão buscando uma santidade, uma sabedoria, alguma coisa maior. E eles falam: mas onde foi que eu errei? Na maioria das vezes a culpa é deles mesmos. Eles não sabem onde foi que erraram, mas a gente sabe. O grande problema aí é o seguinte, que eles quiseram ensinar pelo exemplo. E pelo exemplo a gente não ensina ninguém, certo? O exemplo, o próprio São João Crisóstomo diz, ele serve para as pessoas que já estão bem encaminhadas. Para as pessoas ruins ou sujeitas a más influências, o exemplo serve muito pouco. Então é evidente isto, porque se você der o exemplo, quando a criança é pequenininha, ele vê o pai, ele segue o exemplo.
Mas depois, na medida que ele vai crescendo, todos os colegas dão exemplo diferente. Todas as outras famílias dão exemplo diferente. A televisão dá exemplo diferente. Os livros dão exemplo diferente. A escola dá exemplo diferente. E o mundo inteiro dá exemplo diferente, menos o pai. Qual é a conclusão que ele vai tirar? É que o pai pode ser uma pessoa muito admirável, mas ele é um trouxa. E então o exemplo dele não convence ninguém. A única coisa que é capaz de educar uma criança e mantê-la firme na vida religiosa é a doutrina, o ensino. Quando você não ensina apenas pelo exemplo, mas você dá as razões, você explica o porquê, e aí o efeito é completamente diferente. Que quando você ensina a doutrina, você não dá só um exemplo, não dá uma norma, você ensina os porquês, você fundamenta as coisas, você dá todo um universo, uma síntese de uma coisa coerente. E aí a criança vai assimilando aquilo. Quando ela chega diante da TV Globo, quando ela chega diante do rádio, dos jornais, dos exemplos, dos colegas, ele vê que todo mundo está fazendo diferente. Mas ele sabe por quê, qual é o motivo de fazer o certo. E aí ele vai de curiosidade perguntar, mas por que você está fazendo isso? Por que é desse jeito? Se eu aprendi de uma outra maneira, e inclusive tudo isso tem lógica. Na hora que ele for procurar a lógica, que ele vai procurar com certeza a lógica, porque não tem lógica que todo mundo esteja errado e só o pai dele está certo. Mas ele vai ver que não tem lógica, eles não vão dar a lógica, não vão dar uma razão. Inclusive, se ele for falar com o pai, pai, o mundo está louco, porque olha só, eles estão fazendo isso, mas não tem lógica. Na hora, o pai pode inclusive mostrar por que não tem lógica, ele pode explicar por que o resto do mundo está fazendo daquele jeito. E quando ele perceber, aí ele vai dar graças a Deus de ele ter nascido numa família que nem aquela, onde está todo mundo doido, mas o pai dele é a pessoa mais sábia que existe. Aí esse cara nunca mais vai se perder. E esse fulano, ele está pronto para enfrentar o mundo, o diabo, a carne, o que for que seja. Uma criança assim não volta mais atrás. Isso aí é para sempre. Porque diante da doutrina certa, da justificação certa, como existe dentro da igreja, da tradição cristã, da sã filosofia, da sã teologia, não tem nada que consiga concorrer com isso. Então, o problema de se fazer isto, sabe o que é? E é por isso que a educação falha. O grande problema de se fazer isto é que, para fazer isso, os pais têm que estudar. Os pais não podem se limitar a dar o exemplo. Tá? Se os pais não estudarem, dificilmente eles se santificam. Mas se tiverem sido bem encaminhados, eles pelo menos podem perseverar na vida cristã de um católico praticante até a morte. Mas eles não vão conseguir fazer com que os filhos façam a mesma coisa. Então, se é para garantir o mínimo dos mínimos, que é o mínimo mesmo, quer dizer, né, é você não buscar a perfeição do reino dos céus, mas pelo menos ser um católico praticante, se é para buscar o mínimo dos mínimos e ter certeza que você morreu e deixou os filhos encaminhados, que quando eles morrerem, eles vão chegar no céu, você tem que estudar. E tem que estudar muito. Você tem que ser mais inteligente do que o mundo inteiro que vai estar à volta do teu filho. E o teu filho tem que perceber isso. E tem que perceber essas razões. E esta é uma obrigação estrita. Tá? Que a partir do momento que as pessoas se casam, a primeira obrigação delas, maior inclusive do que para a própria esposa. Então, apesar de tudo que a gente falou do matrimônio,
o primeiro dever do matrimônio é a educação dos filhos. Então a partir do momento que você tem filhos, a primeira obrigação tua é com eles. E você, exatamente por causa dessa obrigação, você tem a obrigação de fazer tudo o que seja possível para você poder educar os seus filhos na vida religiosa. Então, se hoje em dia você não consegue mais garantir que eles sejam católicos praticantes, se você não estudar, isso significa que você tem que estudar, ou então você vai estar cometendo um pecado grave. 500 anos atrás, para você garantir as suas condições mínimas, 300 anos atrás, você talvez não precisasse disso. Na época que não havia telefone, não havia rádio, não havia televisão, os jornais eram escassos, os livros, poucas pessoas tinham acesso, qualquer tipo de livro. Tá? Livros, sempre as pessoas tiveram acesso. Eu estou dizendo nessa abundância de hoje, certo? Os livros que tem aqui, isso é uma biblioteca razoável, mas não é nada de fora do comum. Qualquer professor universitário que se preze tem uma biblioteca assim. Mas 500 anos atrás, só o Vaticano tinha uma biblioteca assim. A maioria das bibliotecas tinha 100 livros. É uma prateleira só dessas. E as grandes bibliotecas, as pequenas, tinham 20, 30. E era tudo manuscrito. Então, hoje em dia, você tem acesso a livro à torta e direito. E quando o livro não presta, você acha até na lata do lixo. E se você quiser um livro, você não precisa nem gastar dinheiro. Você pode pedir por aí, qualquer um te dá um livro. Provavelmente vai ser alguma coisa que não preste. E com essa proliferação, quando não havia essa proliferação de tudo quanto é tipo de material, de audiovisual, de internet, de informação e etc., você podia às vezes garantir que você conseguiria educar o teu filho sem você precisar estudar, simplesmente frequentando a igreja, fazendo ele ter amizade com o padre, levando ele na catequese. E então, se você conseguia garantir uma coisa dessas naquela época, você fez o mínimo que era necessário. Na verdade, a gente tem obrigação não só de ser católico praticante, mas de se santificar. E a gente tem a obrigação de ensinar o caminho da santidade, da verdadeira espiritualidade para os filhos. Mas o mínimo, digamos assim, o mínimo que seria moralmente necessário para não ser matéria grave, é aquilo que é necessário para você garantir que o teu filho vai se manter em estado de graça durante todo o resto da vida dele. Que é o mesmo que o bispo tem que ser capaz de garantir de um candidato à ordenação sacerdotal. É o mínimo. E você veja que é o mínimo mesmo, porque você exigir de um padre que ele se mantenha em estado de graça é o mínimo dos mínimos. Normalmente você deveria dar mais para um padre, e você deveria dar mais para os seus filhos. Ocorre que hoje, mesmo para esse mínimo, não é possível sem muita sabedoria, sem muito conhecimento. Você tem que dialogar com o teu filho, tem que explicar para ele as razões profundas do universo, da criação, da religião, da espiritualidade, da moral, da ética. Não basta só dizer o que é o certo, você tem que dar justificação completa, cosmológica. Senão, diante do mundo, você o perde. Só quando você tiver explicado tudo nos mínimos detalhes para o teu filho e ele puder comparar com as razões que o mundo dá,
e ele perceber que você efetivamente tem razão, não sei como aconteceu esse milagre, mas ele tem razão e está todo mundo errado, e ele perceber isso claramente, é que ele não vai se perder nunca mais. Então, hoje em dia, para a gente ser pai, a gente é obrigado a fazer isso. Porque senão o que vai acontecer é o espetáculo que a gente já está vendo há muito tempo, é o mesmo filme. Você vê pais católicos praticantes que acreditam nos sacramentos, que se confessam, que vão na missa aos domingos, cumprem os mandamentos. Se não fossem casados e não tivessem filhos, isso seria o mínimo para eles se salvarem, mas que eles estão descuidando, obviamente, da educação dos filhos, e quando os filhos tiverem 15 anos, eles não sabem mais o que eles vão fazer. Eles podem garantir que eles não vão ser traficantes e não vão ser marginais, mas eles não vão garantir que eles não vão viver em pecado grave. Eles não vão garantir. Inclusive vai ser um milagre até se eles forem, apesar do exemplo deles. Então, a maior obrigação, por incrível que pareça, dentro do mandamento de honrar pai e mãe, a parte mais pesada não é para o pai e da mãe, a parte mais, não é para os filhos. A parte mais pesada é justamente dos pais, porque hoje em dia é evidente que existe uma obrigação grave para os pais, que para ser cumprida exige muita preparação, e que ele é obrigado a se preparar para isso, e que não é nada de fora do comum, certo? Mesmo que você não tenha se preparado para o casamento, suponha que você está namorando, vai casar o ano que vem, até você ter o primeiro filho e até ele começar a conversar, você já tem uns 4 ou 5 anos. Em 4 ou 5 anos, a gente é capaz de mudar tremendamente, de aprender um mundo de coisas. Só não aprende porque é preguiçoso. Tem como fazer isso. E normalmente o certo seria se a gente já fizesse isso de criança. Quer dizer, quando você tem uns 10, 12, 15 anos, se você teve uma educação sadia, você já sabe se você quer ser padre, se quer ser monge, se você quer casar. Você só não sabe com quem você vai casar, mas mais ou menos as pessoas sabem. Eu quero ser padre, ou não, eu quero casar, eu vou encontrar uma menina bonita que gosta de mim, vou casar, eu vou formar uma família. Então o indivíduo, se ele realmente se ele está recebendo a formação, o pai já devia orientar para ele. O próprio pai devia dizer: olha, se você está pensando em casar, você quer ser pai e formar uma família, você vai ter responsabilidade para com os seus filhos. Você já tem que começar a estudar, conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer filosofia, teologia, conhecer essas coisas todas, para você orientar os seus filhos um por um. Você não pode deixar eles sob a responsabilidade da catequese. A catequese no Brasil é muito pobre. A melhor catequese que eu já ouvi falar era aquela que se dava na Polônia. Na Polônia, durante a época comunista, a igreja tinha criado faculdades de catequese. Para você ser catequista, você tinha que ter feito a faculdade de catequese. E aí você tinha uma catequese, não era só para a primeira comunhão, era catequese para a vida toda. Você colocava a criança na catequese pequenininho e você levava a catequese até ele praticamente casar. Mas ainda assim isso não derime, mesmo se tivesse uma coisa dessas, isso não derimia a obrigação dos pais, porque na verdade isso é uma ajuda para os pais. A responsabilidade, quem vai responder diante de Deus pela formação religiosa dos filhos, não é o catequista, é o pai. Então ele pode se servir dessas coisas. Agora, essas coisas tinha na Polônia
na época do Partido Comunista. Agora, não sei se ainda é assim. De qualquer maneira, o único lugar que eu ouvi falar que existe uma coisa desse tipo é na Polônia. Então nós não estamos lá, então não tem... nem isso seria desculpa. A catequese no Brasil são pessoas, na maior parte das vezes, improvisadas. Que o pároco, que nem sempre tem uma formação muito boa, convida os fiéis no começo do ano. Quem quer ser catequista, ele dá uma preparação para os catequistas assim, improvisada, muito longe de ser uma faculdade de catequese, é quase que um improviso. E então não tem jeito de você confiar numa catequese desta maneira, e a gente tem que estudar. Tem que estudar para ter a garantia de que os filhos sejam educados e perseverem pelo menos no estado de graça. Muito mais ainda seria desejável se a gente conhecesse, além da moral, das coisas básicas do cristianismo, se a gente conhecesse espiritualidade e a gente tivesse uma vida interior de comunhão com Deus, onde a gente tivesse experiência da coisa e soubesse por experiência própria o que essas coisas significam, e a gente pudesse passar para os filhos não só o desejo de perseverar no estado de graça, mas também de ir em encontro a uma comunhão com Deus. Então, são estas coisas que de modo geral você encontra no quarto mandamento. Tá? O que fazer quando alguém vem se preparar para a confissão e já é um pai com uma certa idade, os filhos já têm 15 anos, e aí na maior parte das vezes não dá para fazer mais nada? Quer dizer, quando o pai realmente conhecia a doutrina e era um homem sábio e virtuoso, e ele educou os filhos desde criança, esses filhos não se perdem com certeza nunca. Praticamente impossível um filho educado dessa maneira se perder. Agora, quando você vai começar, quando os filhos já têm 15 ou 18 anos, aí na maior parte das vezes não tem mais o que fazer. Aí você é obrigado a se confessar, dizer que o estrago que você fez, que você que fez, e reparar dentro do que for possível, mas normalmente não tem, em uma grande parte das vezes não tem mais o que fazer. Mas Deus é misericordioso, Ele nunca despreza o coração contrito, com certeza. Se a pessoa reconhece o erro e promete que não vai fazer mais se ele tivesse outra chance, ele vai saber perdoar.